Glorificado seja Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quantos dizem amém? Quantos sabem que Deus está nesta casa para nos abençoar mais uma vez? Glória a Jesus. Aproveitando que os irmãos estão preparados, estão de pé aí em posição para ouvir a palavra do Senhor, eu já quero chamar a atenção dos irmãos para alguns versículos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo 23. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 23. É um prazer voltar aqui, depois de alguns anos, rever aqui meu amigo, presbítero Weber, irmão Vilmar também, presbítero, evangelista, Evangelista Vilmar, e os irmãos que aqui estão. Estou feliz por ter a companhia aqui do evangelista Leonésio, irmão Edman, Nice também, nossos amigos de longa data. Estou vendo ali a Marisa também, e família, a Jose, Cláudio está aqui. Gente nossa, que nós conhecemos e amamos em Jesus Cristo. Queridos irmãos, a Bíblia Sagrada nos diz assim, Mateus capítulo 14, verso 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Quantos dizem amém? Antes de você tomar o seu assento, entrega uma palavra de bênção para o irmão que está ao seu lado, junta toda a fé que você tem, diga para ele, o Senhor te abençoe da cabeça aos pés. Bênção completa na sua vida. Amém? Podeis assentar, Deus abençoe, graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Eu creio que todos os cultos são importantes, mas este culto que é chamado aqui de culto da vitória, em alguns lugares, culto de milagres, culto de operação de maravilhas. É um culto maravilhoso porque parece que os irmãos vêm com o coração mais aberto para receber mais de Deus. E Deus está aqui para nos abençoar. O texto que nós lemos, irmãos, é um texto interessante. Jesus pega a multidão e ele vai para um lugar deserto. E ali naquele lugar deserto, a multidão está chegando, se reunindo, e a Bíblia nos informa que Jesus, para o momento, a pregação, chama um discípulo chamado Filipe e diz assim para ele, Filipe, onde compraremos pães para toda essa multidão? Filipe parece que era bom de cálculo, ele deu uma olhada assim, fez uma reflexão e falou assim, mestre, 200 dinheiros de pães não serão suficientes para todo este povo. Aí a Bíblia vai dar uma palavra de esperança para mim e para você nesta noite. Jesus falou isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que tinha que fazer. Eu quero te falar nesta noite, você pode estar passando por problemas difíceis, você pode estar passando por lutas, tribulações, tentações, provações, mas tem uma coisa, você tem Jesus, e Jesus sabe muito bem o que tem que fazer, o que precisa fazer, e o que vai fazer, Ele sabe. Talvez você diga, Senhor, o que é que eu faço? Não sei o que eu faço, fique tranquilo, aquele que é todo poderoso no céu e na terra, Ele sabe o que vai fazer, aleluia, Ele sabe o que vai fazer na sua vida, louvado seja o nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus falou para os discípulos, vem cá todos os discípulos, venha Tomé, venha Mateus, venha André, venha João, venha Filipe, venha Bartolomeu, venha Judas, vocês vão dar comida para o povo. Irmãos, quando Jesus falou isso, Jesus pegou uma responsabilidade e jogou em cima deles. E André ficou apavorado, olhou para um lado, olhou para o outro, e de repente André, irmãos, ele olhou e tinha um rapaz lá desse jeito assim, no culto, ouvindo Jesus lá, ouvindo. Aí André olhou para ele e falou, rapaz, o que você tem aí? Eu tenho meu lanche. O que você trouxe de lanche? Espera aí. 1, 2, 3, 4, 5 pães. O que mais que você tem aí? Espera aí. 1, 2 peixes. Esse é meu lanche.
André desprezou e disse, o que é isso para tanta gente? Eu vou falar com o mestre. Aí André chegou assim perto de Jesus e falou assim, mestre, está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isto, mestre? Para tanta gente, o senhor já percebeu que o senhor está um pouco empolgado hoje? E nós já falamos para o senhor, acaba o culto, acaba a cruzada, manda o povo embora, não tem comida para esse povo. E André estava pensando que ia convencer Jesus, e Jesus ia dizer para ele, você está certo, André, eu estou meio empolgado mesmo, é melhor acabar o culto, acabar essa cruzada. Mas Jesus falou assim, vai lá, fala para esse rapaz me entregar os 5 pães e os 2 peixes. Irmão, André falou assim, Senhor, está aqui um rapaz que tem. Eu conheço muita gente por aí, irmãos, que tem, mas não está. O outro está, mas não tem. Mas eu estou vendo aqui um grupo de pessoas que está no culto da vitória e tem alguma coisa para entregar. Tem um aleluia, tem um glória a Deus, tem um amém. O que é que você trouxe para Jesus nesta noite? Levanta a sua mão, glorifica a Deus. Ele está nesta casa, Ele está neste lugar. Aleluia. Está aqui. Irmãos, André vai lá, o rapaz está lá com o seu lanche, e ele fala assim, ô rapaz, o mestre está pedindo o seu lanche. É para o mestre? É para Jesus? É. A Bíblia diz que ele entregou tudo. Espera aí. O mais coerente seria esse rapaz dizer assim, eu tenho 5, eu vou dar 3 para Jesus, e vou ficar com 2. Eu tenho 2 peixes, eu vou dar 1 e ficar com 1, era coerente. Eu já estou ajudando, eu já estou fazendo a minha parte. Mas esse moço era inteligente, ele era sábio, ele era igual a você, irmãos. É para Jesus? Tudo entregarei, tudo entregarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Entrega tudo para Jesus nesta noite. Entrega o teu coração, entrega o seu sofrimento, entrega a sua preocupação, entrega para Ele. A Bíblia diz, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Aleluia. Queridos irmãos, quando acabou ali, Jesus pega 5 pães e 2 peixes, dá graça e começa, pão, peixe, peixe, pão, pão, peixe, peixe, pão. E Jesus tinha organizado a multidão, e Jesus tinha falado, vocês coloquem grupos de 50 e 50, um círculo em volta de mim, outro círculo lá, outro círculo. Por que Jesus fez isso? É para que nós soubéssemos que naquele dia ali tinha 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. E a Bíblia diz que Jesus coloca ali um pano, uma toalha no chão e vai distribuindo pão e peixe, e alguém traz uma cesta, traz um vaso, pega e vai levando, e tem pão para todo mundo, e tem peixe para todo mundo. Eu estou vendo aqui nesta noite, pela fé, pão na sua casa, pão no seu coração. A Bíblia diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando acabou, todo mundo saciado, Jesus despediu a multidão. E Jesus despediu a multidão e desce com os discípulos e para nas margens do Mar da Galileia. O Mar da Galileia é aquele grande lago que tem no meio de Israel, chamado na Bíblia de Mar da Galileia, Lago de Genezaré, ou Tiberíades, é a mesma coisa, é um lago de água doce. Nos dias de Jesus ele era muito largo, tinha mais de 8 quilômetros de largura. E Jesus chega para os discípulos e fala assim, entrem no barco e atravessem o lago para o outro lado. Mas o senhor não vai com a gente? Não, eu vou fazer uma campanha de oração, estou numa campanha de oração. Mas Senhor, é tão bom caminhar com o Senhor, é tão bom andar com o senhor não vai? Não vou. Por quê? Não quero. Mas Jesus, por quê? Não estou afim. E eles entram no barco e vão atravessando o Mar da Galileia. Jesus sobe o monte e vai lá orar, irmãos. E fica orando, Jesus orava muito, Paulo diz, orai sem cessar. Mas quando chegou 4 horas da manhã, acabou a campanha de oração de Jesus. O que é que Jesus fez? A Bíblia diz que ele desce do monte e para diante do Mar da Galileia. Não tinha mais um pescador lá para levar Jesus do outro lado. Não tinha um barquinho para transportar Jesus. Parece que Jesus tem um problema, mas eu quero lhe dizer que Jesus não tem problema. É Ele que resolve o problema. Aleluia, para Ele não tem barreira, para Ele não tem problema, para Ele não tem dificuldade. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus do Universo, Todo-Poderoso, e está aqui esta noite para lhe abençoar. Sabe o que Jesus fez? A Bíblia diz que Ele começou a andar por cima das águas. Nesta noite, o tema que eu trago para os irmãos é: Deus quer tirar você do natural e trazer para o sobrenatural.
Deus quer mudar você de nível. O teu nível esta noite vai mudar. Você vai entender pelo Espírito Santo o que é que Deus quer na sua vida. Você não pode ser um crente e ficar só nesse nível. Você precisa entender que existe um sobrenatural. E você pode perguntar, o que é sobrenatural de Deus? Eu vou lhe falar esta noite. É quando Deus, que é espiritual, interfere no mundo material e você vê e percebe, isso é o sobrenatural. E eu vou lhe mostrar nesta noite que há um sobrenatural aqui. Jesus não estava disposto, não estava querendo, irmãos, ele se exibir para a multidão. Se ele quisesse, ele ia deixar a multidão lá e falar, vocês fiquem aí, que eu vou andar em cima das águas e vocês vão ver e vão me aplaudir. Não, não era esse o foco de Jesus. Jesus despediu a multidão. O foco de Jesus era tirar os discípulos do natural e trazê-los para o sobrenatural. Jesus tem um objetivo aqui essa noite. Jesus tem um foco. Irmão, Jesus está andando por cima das águas. E ele vai. Tchá, tchá, tchá. Está andando em cima das águas. Alguém pode dizer, mas pastor, a ciência diz que tem uma lei chamada lei da gravidade. Você já viu quando você dá um pulo para cima e cai imediatamente? É que Jesus, foi ele que criou a lei da gravidade. E ele falou, lei, sai daí que é eu que estou andando aqui em cima das águas. Pastor, a ciência diz que o corpo é mais pesado que a água, então vai afundar. A ciência diz, mas quem estava ali é aquele que é maior do que a ciência, aquele que criou céu e terra, aquele que criou todas as coisas, e ele alterou as leis do universo, mas ele estava andando sobre as águas no mar da Galileia. Aleluia. De repente ele vai se aproximando do barco. Os discípulos olham apavorados, assim, começam a ver um vulto assim, irmãos. E 12 homens começam a gritar de medo, porque eles pensaram que era um fantasma. Meu Deus, é um fantasma. Você pode imaginar essa cena? 12 marmanjos dentro de um barco gritando de medo. E eles estão gritando, eu acho que Jesus deu até risada naquele momento, porque eles ficaram apavorados. Aí Jesus viu que alguém ia ter uma parada cardíaca, um ataque fulminante, falou, peraí, sou eu, não temais, sou eu. Aleluia. Jesus está dizendo para você esta noite, não temas, não temas. Aleluia, aleluia, Deus é contigo, Deus é contigo. Aleluia, diga mais uma vez para o irmão que está ao seu lado, Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo. Aleluia. Aleluia. Jesus estava preparado, irmãos, para tirar eles do natural e trazer para o sobrenatural. Mas quando Jesus chega, e todos os discípulos estão ali agarrados no barco. Não é fantasma não, é Jesus, é Jesus. Oh, glória a Deus, ainda bem, maravilha, graças a Deus, não é fantasma não. Aí Pedro toma a palavra e diz, Senhor, se és tu, permita que eu vá ter contigo por cima das águas. Pedro está dizendo assim, Senhor, eu estou vendo o sobrenatural, mas eu também quero essa experiência. Eu quero sair do natural e ir no sobrenatural. Eu quero andar também em cima das águas. Eu quero quebrar essas leis que o Senhor está quebrando. O Senhor permite? Jesus fez assim, pode vir. Quem quiser vir para o sobrenatural, pode vir. Se você quiser Uberlândia essa noite, pode vir. Aleluia. Culto da vitória, pode vir. Aleluia. Tem lugar para você no sobrenatural de Deus. Aleluia. E aqui vem o ponto-chave dessa palavra. Eu pergunto a você, os discípulos tinham fé? Tinham. Nós sabemos que eles tinham fé, largaram tudo para seguir Jesus, eles tinham fé. Mas eles estavam segurando no barco. E Pedro tinha fé? Tinha fé. Mas então o que fez a diferença? Pedro tinha uma coisa, Pedro teve uma coisa que eles não tiveram. Pedro tinha fé, mas Pedro tinha coragem. É aqui que está o ponto. Nós temos um monte de crente na igreja que tem fé, mas não tem coragem. Pastor, o que é coragem? A coragem, irmãos, antes de falar de coragem, eu tenho que falar para você, por que temos que ter coragem? Porque se você não tiver coragem, você tem medo. Quando falta coragem, sobra medo. E você vai poder dizer assim, pastor, todo ser humano tem medo, ele foi formado desse jeito, é verdade. O medo te protege. Você não vai pegar seu carro e vai sair daqui lá para Uberaba ou para Brasília a 200 km por hora, porque você tem medo de um acidente, levar uma multa. O medo te protege. Você não vai pegar um fio desencapado de não sei quantas mil volts lá e colocar a mão, você tem medo. Esse medo te protege.
Mas o medo não pode te dominar. O medo, ele até um limite, ele te protege, depois ele te paralisa. O que está acontecendo aqui é que nós temos 11 discípulos que têm fé, mas têm medo, não têm coragem. E eu vou falar para você que para ir para o sobrenatural de Deus, você tem que ter coragem. Pastor, fé é importante? Fé é importante, fé é essencial, fé é prioridade, fé é algo, é a base da nossa crença, fé é tudo, mas tem uma coisa, muitas vezes, além da fé, você tem que adicionar coragem, porque na coragem é que você vai, na coragem é que você vence o medo. Pastor, quem tem coragem não tem medo? Tem. E o que é coragem? Vencer o medo, vencer o medo. Você que está aí preparadinho para abrir seu business, seu negócio, a sua loja, o seu empreendimento, nós estamos no culto da vitória, e eu quero lhe dizer, você fala, olha, está tudo pronto, mas eu não tenho coragem, eu tenho medo. Nesta noite esse medo vai sair em nome de Jesus, porque junto com a sua fé tem que ter a coragem, aleluia, e vencer o medo. Nós precisamos entender isso. Se nós tivermos somente a fé, nós vamos ficar segurando no barco. E não vamos ter a experiência do sobrenatural. Mas se nós tivermos fé e coragem, a gente solta o barco e vai andar sobre as águas com Jesus, porque a coragem faz a diferença. Coragem é simplesmente vencer o medo. Você precisa ter coragem. Eu conheço pessoas, irmãos, que falam assim, eu não vou no culto da vitória não, porque eu estou sem coragem de ir lá no culto da vitória. Mas eu louvo a Deus porque você teve coragem de estar aqui esta noite. Aleluia. Você venceu, você arrumou coragem. Jesus, você não vai encontrar um versículo na Bíblia que diz assim, Jesus falando, Deus falando, eis que eu vou te dar coragem. Não. Porque coragem está dentro de você, como o medo. É só você deixar sair para fora, deixar que a coragem te domine. Aleluia. É por isso que você nunca vai encontrar na Bíblia Deus falando assim para Josué. Josué, tenha fé e seja forte. Aí você vai encontrar Deus falando, Josué, sede forte e corajoso, sede forte e corajoso, sede forte e corajoso, sede forte e corajoso. Aleluia, Deus vai te dar nesta noite a graça, e você vai arranjar, vai arrumar, aleluia, vai inventar, vai criar coragem dentro de você, aleluia, para você vencer essas batalhas que estão na sua vida. Tem batalhas que você ainda não venceu, não é porque está faltando fé, está faltando coragem. Aleluia. O pastor Álvaro está com esse grande trabalho aqui, quanta coisa, construção. Ele tem fé? Tem, mas pode ter certeza que muitas vezes ele precisa de fé e coragem. Eu conheci um pastor que construiu uma igreja muito grande. Ele falou, como é que o senhor construiu isso? Ele falou, olha, pelo que eu tinha no caixa, 20% de fé e 80% de coragem. Às vezes você tem que ter muita coragem, irmãos. Mas nesta noite, aleluia, tenha coragem, Deus é contigo, aleluia, saia do barco, vai andar sobre o mar. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Tem gente que está sem coragem para casar. Não vou casar não, porque o arroz está caro, o ovo está caro, a picanha que o Lula prometeu não mandou ainda. Tenha coragem, sai do barco, aleluia, saia do barco. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não tenho coragem. Você quer ver uma coisa? Tem crente, irmãos, que é crente, tem fé, mas ele não tem coragem de servir a Deus. Vou te dar um exemplo. Você tem coragem de ir lá para a Praça Tubal Vilela, pegar sua Bíblia e ficar lá pregando? Mas eu já vi crente em São Paulo, eu já vi em outras cidades, lá sozinho, lá no meio da praça. Jesus te ama, Jesus te salva, Jesus cura. E eu vi crente falar assim, eu sou crente, mas não tenho coragem de fazer isso. Mas se Jesus te der nesta noite a graça, você vai ter coragem, irmão. Você vai sair pregando na sua família, nas praças, aonde Ele te mandar. Aleluia. Tem outros que não têm coragem de levantar de madrugada para orar. Não tem coragem. Mas, irmãos, cria coragem, inventa coragem, arruma coragem. Vale a pena. A Bíblia diz, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. Arruma coragem. Aleluia. Você tem que criar ela, inventar ela, porque ela está dentro de você. Mas ela tem que vencer o medo. Às vezes Deus vai lhe dar uma experiência sobrenatural, só para tirar você do natural e passar você por sobrenatural. Quer ver? Eu conheci um pastor que ele foi para a Bahia e foi pregar o evangelho há muitos anos atrás. E ali era muito difícil de uma alma se converter. E aí, aquele pastor vendo, ele estava numa cidade na beira do Rio São Francisco. E ele via as pessoas pegando peixe ali, vendendo peixe. E ele pensou, eu vou largar esse negócio de evangelho de lado e vou pescar, vou vender peixe, não sei o quê.
arrumou uma vara, arrumou um anzol e foi lá pescar. O Rio São Francisco, talvez tenha alguém que morou perto dele, em alguns lugares, ele é um rio traiçoeiro. Você dá um passo, 1 metro. 2 passos, mais 1 metro. Mas você dá o terceiro, são 5 metros para baixo. E ele está lá. Deu um passo. Está muito raso aqui, não estou pegando nada. Vamos mais. De repente, quando ele deu o terceiro passo, ele afundou. Detalhe, ele não sabia nadar. E ele foi descendo, irmão, e ele viu a água subindo, e ele pensou, Jesus, aqui eu vou morrer. Aqui eu morro, eu não sei nadar, não vou sair. Porque quem não sabe nadar não consegue subir. Mas de repente, irmãos, aparece o sobrenatural. Ele disse que veio uma mão, pegou no cabelo dele assim, puxou ele para cima, colocou ele na margem e falou assim, não foi isso que eu mandei você fazer. Faça o que Jesus mandou você fazer, faça o que Ele mandou você fazer. Ele te deu uma ordem, Ele te deu uma palavra, Ele te deu uma direção. Faça tudo o que Ele mandar você fazer. Isso é o sobrenatural. Lá na cidade de New Jersey, anos atrás, uma irmã tinha 2 crianças, 2 babies. E ia cair uma tempestade de neve. E ela está dentro de casa. E de repente a tempestade começou a cair e ela se lembrou que ela não tinha leite. Você que é mãe sabe o que uma mãe faz quando não tem leite para os filhos. Ela disse, esses meninos vão acordar e vão chorar, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí ela foi orar. E ela está lá orando, chorando, porque ela falou, eu não vou sair com 2 crianças debaixo de neve, também não posso deixá-las sozinhas aqui, o marido está trabalhando, o que eu faço? Mas ela foi orar a um Deus no céu, aleluia, que faz o sobrenatural, a um Deus no céu que tem poder, aleluia, sobre todas as coisas. De repente bateu na porta. Quando ela abriu a porta, apareceu um moço, um jaleco branco, 2 litros de leite na mão. Ela olhou e falou, meu filho, você vai me ajudar muito, foi Deus que te mandou. Ela pegou os litros de leite, foi lá, colocou em cima da mesa. Espera aí que eu vou pegar o dinheiro. Pôs lá na mesa. Quando ela voltou, que ela foi com o dinheiro, que ela olhou, cadê? Não tinha ninguém. Só que na neve, quando a neve fica um palmo assim, você pisa, fica o rastro, não tem jeito, fica a marca. E ela falou, deixa eu ver para onde ele foi. Olhou para lá, não tinha marca. Olhou para cá, também não tinha. Para cá, não tinha. Foi o sobrenatural de Deus. Deus mandou o seu anjo e mandou a sua bênção. É isso que eu estou falando para você nessa noite. Deus quer tirar você do natural e mostrar para você que Ele é o Deus do sobrenatural. Aleluia. Ele faz milagres. Esse é culto da vitória, é culto de milagre, é culto de bênção, é culto de operação de maravilhas. Há algo de Deus aqui nesta noite para a tua vida. É a vitória no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Na nossa cidade tinha um rapaz lá, novo convertido. Não tinha nenhuma experiência com sobrenatural. E um dia ele chegou no irmão dele e falou assim, meu irmão, eu estou precisando de um carro para ir lá no banco pagar uma conta. Você empresta o seu carro? O irmão dele, irmão, era um camarada bem, vamos usar o termo mineiro, bem enjoado, chato. Eu acho até que ele era mineiro, acho que era lá de Uberaba, não era daqui não. E ele falou assim, ó, está aqui a chave. Toma cuidado com esse carro, tá? Você sabe como é que eu zelo desse carro. Não vai amassar, não vai arriscar. Você está entendendo? Estou entendendo. Aí ele foi com todo cuidado no banco. Chegou lá, parou o carro, foi lá dentro do banco, pagou a conta. Quando ele veio, ele pôs a mão no bolso. Cadê a chave? A chave estava, olhou assim, a chave estava lá no contato. E ele falou, meu Deus do céu, meu irmão vai me matar. Eu vou chamar um chaveiro, esse chaveiro vai arranhar esse carro, vai tentar abrir a força. Meu Deus, o que eu faço? Aí ele foi lá na porta do lado, trancada, atrás, trancada. Foi lá na porta trancada. Ele parou e ficou ali e falou, Jesus, tem misericórdia. Me livra nessa hora, Jesus. E começou a orar e chorar. Parou de orar. O que eu faço? Chamar o chaveiro. Aí ele falou, vou dar mais uma olhada. Olhou, trancada. Que trancada. Quando ele chegou na porta do passageiro, o pino estava levantado, ele abriu a porta, ligou o carro e foi embora. Esse é o Deus do sobrenatural. Esse é o Deus que você serve. Quando você estiver diante de um lugar, irmãos, de um problema, de uma situação difícil, lembra disso. Há um Deus sobrenatural, há um Deus no céu, há um Deus da esperança, há um Deus que está olhando para você.
Há um hino na igreja que canta, que diz assim: tem um Deus no céu olhando para mim. Eu falo nesta noite pela fé, tem um Deus no céu olhando para você, tem um Deus no céu olhando para você. Aonde você andar nessa cidade, os olhos de Deus estão sobre a sua vida, os olhos de Deus estão sobre você. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Sede forte e corajoso, sede forte e corajoso. Existe um tema, ou melhor, uma sigla, que ela está sendo muito usada ultimamente. Você já viu falar na sigla CEO? Qualquer coisa hoje é o CEO da Yamaha, pode ser uma mulher, por exemplo, a CEO do Banco do Brasil é uma mulher, a CEO da Toyota, a CEO não sei de onde. Que é CEO? É uma sigla em inglês, né? Todo mundo sabe disso? É uma sigla em inglês. Ela significa Chief Executive Officer, né? Chief Executive Officer, chefe executivo do escritório geral. Em outras palavras, superintendente geral, manda-chuva, aquele que manda, aquele que desmanda, aquele que contrata, aquele que faz tudo. E tem gente, irmãos, que ele pensa que Deus é o CEO. Mas nós não temos CEO, nós temos o Senhor. Aleluia, é diferente. O CEO, ele só opera numa empresa. Mas o Senhor é diferente, Ele não opera só numa empresa, Ele opera no céu, na terra, no mar, no universo. Ele é poderoso, Ele é Deus, Ele é Senhor. Levanta a sua mão se você crê que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Paulo disse assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo não é Senhor, que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Se Ele é teu Senhor, fica tranquilo, Ele tem o sobrenatural, Ele tem a bênção, Ele tem a vitória, Ele tem a palavra. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. O sobrenatural de Deus é maravilhoso. O sobrenatural de Deus na sua vida, sabe quando ele começa? No dia que você recebeu o batismo com o Espírito Santo, ali começa o sobrenatural. Eu não sei porque tem crentes que até agora não estão buscando, não estão interessados, mas eu creio que no culto da vitória, Jesus também batiza com o Espírito Santo, Jesus cura a enfermidade, aleluia. Nesta noite, creia que Deus tem algo maior na sua vida, que você não vai ficar esse crente raquítico, esse crente fraco, sem experiência, não. Se eu abrir o microfone aqui, eu sei que muita gente vai levantar e dizer: eu já vivi o sobrenatural de Deus, mas não saia de lá não, fica lá, aleluia, maravilhoso. É lá que você vê mistério, é lá que você vê milagre, é lá que você vê as bênçãos sobre a sua vida. Os discípulos estão lá, segurando no barco. Agora Pedro tem fé, mas tem coragem. O que Pedro tem que fazer? Ele tem que tirar um pé do barco, tirar o outro, dar um empurrão no barco e sair andando. Irmãos, não é fácil, mas a coragem te ajuda a fazer isso. Agora, quando Pedro começa a andar, eu li o texto diz assim: Pedro andou sobre o mar. Pedro começa a andar, irmãos. E agora aqui nós temos dois grupos. E eu vou terminar com isso. Qual é o grupo que você vai ficar? Existe um grupo de 11 homens, cheio de fé, mas com medo, segurando no barco. E aqueles homens estavam ali, preparando os relatórios para chegar em casa. Imagine quando eles chegaram em casa, as esposas perguntaram: como é que foi o dia com Jesus, a noite com Jesus, como é que foi? Olha, você não sabe o que aconteceu. Eu vi Jesus andar sobre o mar. Você não sabe o que mais que aconteceu. O quê? Pedro também andou sobre o mar. E você? Não, Jesus não me chamou. Jesus não me convidou, eu fiquei esperando. Se ele chamasse, eu ia. Não sei se eles tiveram coragem de contar a verdade. Mas eu quero te dizer uma coisa: se Jesus falasse para todos os discípulos: vocês querem essa experiência? Ou eles pedissem, Jesus ia falar: pode vir. Quem quiser, vem. Quem quiser, vem para o sobrenatural. Quem quiser ficar onde está, fique. Mas quem quiser, venha. Nesta noite é a mesma coisa. Você vai escolher do grupo que você vai ficar. Agora eu fico pensando no outro grupo. Pedro. Pedro está vendo Jesus no sobrenatural, olhando para o barco e vendo 11 homens com medo segurando no barco. Eles estão lá com medo. E Pedro está aqui e pensando: vocês nunca vão conseguir colocar no currículo de vocês, no histórico de vocês, essa experiência que eu estou tendo. Mas Pedro podia escrever lá: eu tenho uma experiência sobrenatural. Eu andei sobre o mar, eu andei sobre o mar, eu andei sobre as águas.
Aleluia. Ninguém podia escrever isso, mas Pedro podia escrever. Por quê? Ele tinha mais fé? Não. É porque ele tinha fé, mas tinha coragem. Nesta noite, a coragem precisa estar junto com a fé para você conseguir sair da onde você está, desse estado de estagnação, sair, aleluia, caminhar, marchar, levantar a cabeça, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Tenha coragem nesta noite, se levante diante de Deus, muda a tua vida, aleluia. Deus quer te abençoar muito, mas só a fé muitas vezes não será suficiente, mas junto à sua fé, tenha coragem, cria coragem, inventa coragem e vai em nome de Jesus, e vai em nome de Jesus, e vai em nome de Jesus. Fica de pé, aleluia, 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 louvado seja o nome de Jesus, aleluia, aleluia. Se Deus falou com você, você está com um projeto, um empreendimento, você fala, está me faltando coragem, vem à frente, nós vamos orar para Deus te dar graça, você vai criar coragem, você vai arranjar coragem, a coragem vai aparecer, se tiver, venha, nós vamos orar por todos em nome de Jesus Cristo, há uma bênção, uma vitória, aleluia, há um milagre aqui esta noite, aleluia, mas tenha coragem, ser forte e corajoso, sede forte e corajoso, aleluia, creia na palavra, creia nesta noite, aleluia, vem buscar a tua bênção, vem buscar teu milagre. Pastor, eu não tenho mais coragem, às vezes penso que não há mais jeito, parece que não tem condições, mas tem uma coisa, esse aqui é o culto da vitória, Deus trouxe você no culto da vitória, aleluia, os obreiros estão aqui para orar, para ungir, você vai sair daqui com a bênção, vai sair com a vitória, Deus é Deus, aleluia, aleluia. Aleluia, eu queria que as irmãs cantassem, se for possível, enquanto daqui a pouco nós vamos orar. Culto da vitória, você não vai sair daqui derrotado não, você vai sair daqui com a vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Se eu fosse olhar para os meus problemas, pastor Heber sabe disso, eu estaria dentro de um quarto chorando, mas eu estou aqui porque eu tenho fé, mas tenho coragem, aleluia. A fé diz assim, você tem que andar sobre o mar, mas a coragem fala assim, sai do barco e vai andar, eu sou contigo. Deus está neste lugar, pode cantar, pode louvar a Deus. Aleluia, há uma bênção, há uma vitória, aleluia. Nós cantamos aqui, né, no começo desse culto, irmãos, eu creio, culto da vitória, culto da vitória. Louve ao Senhor, feche os seus olhos, vamos orar. Louvado seja Deus, enquanto as irmãs cantam, louvam, aleluia, aleluia. Deus está nesta casa, Deus está neste lugar, meu Deus. Oh Deus, adore, louve, glorifique, aleluia. Meu Deus, meu Deus, Pai querido, é no nome de Jesus que nesse momento, Senhor, a vitória vem. Cada vez que a minha aleluia fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Tu me dás a chance de meu crescer Deus, um pouco mais. Aleluia. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam mais perto de Ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. Ele é maior. Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Meu Deus, minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé.
receba, receba, em nome de Jesus. Agora, aleluia, aleluia. Portas abertas, correntes quebradas, enfermidades, sai em nome de Jesus. Ó Deus, derrama a tua bênção.